O que fazer com o concorrente que está alugando kit a R$160, a R$180? Vivi, não dá para trabalhar desse jeito e coisa e tal, né? Gente, é o seguinte, isso tem em qualquer mercado, né? Eu costumo falar, tem brigadeiro por 50 centavos e tem brigadeiro por R$10, entendeu? Então, gente, vamos olhar menos pro concorrente, né? Porque a gente não consegue mudar a atitude do concorrente. A atitude do concorrente é dele, é dela, não é nossa, né? O que vai mudar? O teu posicionamento diante da atitude do concorrente. Então, assim, para de olhar para a concorrência. É claro que é difícil, eu entendo. Eu sei que é tentador a gente, e quando a gente fica sabendo, quando a cliente conta pra gente, né, o valor que o concorrente está praticando, a gente acha injusto, porque a gente trabalha direitinho, a gente controla os custos, a gente precifica corretamente, e vem lá um concorrente, coloca o preço lá embaixo e dá uma detonada no mercado e tal. O que eu costumo dizer é que essas pessoas, elas não se sustentam no mercado muito tempo, sabe? Elas não se sustentam no mercado muito tempo. Ou são aquelas pessoas que só reclamam. Ah, porque trabalhar com festas não dá dinheiro. Ah, porque eu não consigo. Ah, eu não consigo nem comprar uma blusa pra mim. Eu não consigo fazer uma viagem de férias com a minha família. Eu não consigo lá trocar o piso que eu tô precisando da minha casa. Eu não consigo fazer nada. São aquelas pessoas que reclamam, dizendo que o mercado de festas não dá dinheiro. Na verdade, essas pessoas não têm conhecimento em gestão. Se você tem conhecimento em gestão, tá precificando corretamente, mas você tá falando, mas eu tô perdendo festa, né? Porque o meu concorrente tá fazendo um monte e eu não. Veja, gente, vamos deixar claro um negócio. O fato do concorrente estar fazendo um monte de festas não quer dizer que ele tá tendo um negócio bem sucedido. Porque uma empresa que tem alto faturamento, não é regra ela ter lucro. Eu tenho muita empresa que tem muito faturamento e que tem zero lucro. Sem depreciar o concorrente de forma alguma, mas se posicione, se coloque. Porque vamos supor que você também não consiga atender, né? Você fala, poxa, perdi. O concorrente lá alugando por 160 e eu que tô aqui com essa minha proposta similar por R$300, praticamente o dobro, eles não vêm fazer comigo. Eles estão indo fazer com o concorrente. Gente, tá tudo bem. Né? É ruim perder orçamento? Claro que é. É ruim perder faturamento, deixar de fazer? É péssimo, não é ruim. É péssimo, né? Mas, por outro lado, você não está perdendo. Você não está pagando para trabalhar. A gente não pode trabalhar de graça. Eu não posso fazer de graça aquilo que eu faço para viver. Todo dia me vem direct falando, Vivi, faz análise do meu perfil. Vivi, você pode, por favor, olhar meu site? Vivi, você pode, por favor, me dar ideia do nome da empresa? Vivi, você me ensina a precificar? Não, eu não posso. Imagine cada direct que eu recebo com essas perguntas. Eu falo, não, vai ser um prazer ter você como aluna. Vem aqui, a gente tem treinamento, eu te ajudo, mas tem um conteúdo, eu tenho uma escola, né? Então, assim, eu trago conteúdo, eu respondo dúvida, mas se você precisa de uma questão para sua empresa, investe. Sem investimento, não tem retorno, percebe? Então, você também não pode trabalhar de graça. Você ter a nítida, não a sensação, mas a certeza de que você trabalhou de graça. É melhor você ficar em casa, sem trabalhar, curtindo, cuidando da sua família, cuidando de você e tal, do que trabalhar de graça. Ou pior, do que ter prejuízo. Então, quando eu falo não olhar para o concorrente, na verdade, eu estou dizendo, olhe para o teu negócio. Se você tem segurança na hora de passar um orçamento para cliente. Você vai ter segurança na hora que você vai passar um orçamento para cliente quando você souber o que você está apresentando para ela. Por que dá insegurança? Porque você não tem conhecimento suficiente. A gente fica inseguro de algo ou porque a gente está fazendo pela primeira vez, ou porque a gente não sabe se eu levantei todos os custos corretamente, se eu calculei o lucro certinho, se eu tinha que colocar o brinde no custo ou não, se eu tenho certeza do tempo que eu vou levar para montar aquela festa. Então, quando me falta conhecimento, quando me falta experiência, me dá insegurança, né? Então, como ter segurança? Na verdade, se colocando no mercado, estando em movimento, prospectando cliente, fazendo, errando, acertando. É muito comum no início a gente errar para depois acertar, tá tudo bem, né? E conhecimento, porque o que traz insegurança é a inexperiência e a falta de conhecimento. A experiência você vai adquirir com o tempo, o conhecimento você pode adquirir a partir de hoje.
Então, quando você tem segurança, que você calculou todos os custos corretamente, você já sabe quanto tempo você demora para montar, você já sabe como calcula o preço, você colocou o percentual da maquininha do cartão de crédito, enfim, você fez todos os cálculos, tudo certinho, você chegou no preço final. Quando você apresentar para cliente, você vai ter muita segurança que aquilo tá correto, entendeu? E daí, se você fala assim, mas e se ela receber um orçamento 50% mais baixo? O que você vai fazer? Você tem controle sobre isso? Parem de querer controlar aquilo que não tem controle. Vamos falar de controle. A gente, que agora, eu tava aqui, abri a live no Instagram com a certeza de que eu ia ter acesso às perguntas que vocês deixaram aqui pra mim. O Instagram hoje, até ontem, ele me deixava fazer isso. Hoje ele está me dizendo, então, a gente não permite mais que você mostre as perguntas durante a live. E aí, gente, eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder pra vocês sem mostrar as perguntas. Vou deixar de fazer a live? Vou ficar brava? Vou fechar? Não vou. Então, assim, vamos controlar aquilo que tem controle. Aquilo que a gente não tem controle, controlado está. Instagram é algo que a gente não tem controle. Por que eu tô colocando sempre a opção de live no YouTube? Porque o dia que eu não tiver mais essa plataforma disponível, eu tenho audiência no YouTube também. As pessoas sabem que eu também tenho canal. Por mais que aqui a audiência ainda seja muito maior, um dia eu posso chegar e falar, mas até mesmo assim todo mundo sabe que eu também tenho um canal no YouTube. E eu tô dando essa oportunidade para vocês. Então vamos controlar aquilo que temos controle. Preço do concorrente é algo que a gente não tem controle. Estrutura de custos do concorrente é algo que a gente não tem controle. Pode ser que ele consiga, de fato, ter um preço mais acessível do que a gente? Pode, é fato. De repente, o controle de custos dele é melhor do que o nosso. Pode ser que essa pessoa faça muito mais festas do que a gente, então ela tem um volume muito maior, ela consegue um custo muito mais baixo dos fornecedores e coisa e tal, e elas consigam? Consigam. Mas preço, eu já falei e repito aqui milhares de vezes. Preço é um dos fatores que faz com que a cliente escolha você ou concorrente. Ela considera vários outros aspectos, como projeto, criatividade, capacidade de execução, atendimento, excelência em atendimento, agilidade em apresentar o orçamento, agilidade no atender, o jeito de apresentar, a segurança na hora de apresentar o orçamento. A cliente leva tudo isso em consideração. A sua disponibilidade de data, a forma como você atendeu, se foi num espaço próprio, enfim, tudo isso, gente, contribui para que a cliente decida por você. Não adianta a gente falar que a cliente só leva em consideração preço. Mentira! Nós somos assim. Quantas coisas que a gente paga mais caro porque a gente sabe que é melhor. As mães também são assim. Então é difícil a gente admitir, mas muitas vezes a gente não aprovou o orçamento porque a gente não entregou mais valor do que o concorrente. E quando a gente não entrega mais valor do que o concorrente, ela acaba escolhendo pelo preço. Nós somos assim, eu sou assim e cada um de vocês que está nessa live de hoje, nessa aula de hoje é assim também. Quando eu recebo 2 orçamentos equivalentes, com características similares, com propostas similares, eu vou olhar o preço lá no final, sim. E vou escolher a melhor relação custo-benefício. Mas é a melhor relação custo-benefício, porque eu posso ter um orçamento de 2.000 e um outro de 1.500. Se a de 1.500 não olhou na minha cara, não entendeu o que eu quero, simplesmente só mandou o orçamento e depois nunca mais me ligou, e aquela de 2.000 fez um acompanhamento, fez um atendimento decente, a proposta dela foi melhor e coisa e tal, eu de verdade, vou escolher de 2.000. Eu não vou colocar a festa das minhas filhas em jogo, em dúvida. Eu como mãe, como anfitriã, eu não quero ficar insegura na contratação da decoradora de festas das minhas filhas, né? E eu, por muitos anos, eu contratei decoradoras, né? A Ana Laura tá com 14 anos. Nos primeiros anos dela, eu contratei decoradora. E eu nem fui olhar mais barata. Não fui. Eu fui olhar aquela primeiro que me indicaram. Olha só, indicação. A primeira coisa que eu olhei, assim, me indicaram 3 pessoas. Eu olhei 2, mas eu já tinha decidido que ia ser uma das 2. Eu nem entrei em contato com a terceira. Percebe? E eu tenho certeza que se na época eu fosse buscar o mais barato, eu teria encontrado o mais barato. Mas eu não fui, porque era aniversário de 1 ano da minha filha.
Entende? Então é isso que vocês têm que entender. Ah, porque a mãe não dá retorno, eu mando orçamento e a mãe não dá retorno. Gente, é a vida, as pessoas não dão retorno. Se vocês soubessem a quantidade de gente que me pede orçamento, me pede valor de curso por direct, por WhatsApp, diariamente, a quantidade de links que eu mando e a pessoa não dá retorno nenhum, é gigante. Então, assim, às vezes a gente fala do outro, mas às vezes a gente faz a mesma coisa, percebe? Então, não tem controle. A gente não tem controle disso e tá tudo bem. Vamos cuidar daquilo que a gente tem controle? O que a gente tem controle? Do meu atendimento, eu tenho controle? Eu tenho. Do jeito que eu apresento a proposta, eu tenho controle? Tenho. Dos meus custos, eu tenho controle? Eu tenho. Dos melhores fornecedores e parceiros que eu posso trabalhar para entregar a melhor solução, a mais completa e tudo mais para minha cliente, os papéis que eu utilizo, os acabamentos que eu utilizo nos meus personalizados de luxo, os biscuits que eu encomendo, as peças de feltro que eu encomendo, tá tudo certo? Eu tenho controle disso? Tenho controle disso. Legal, então eu vou olhar para aquilo que eu tenho controle, eu vou olhar para minha cliente. Mas Vivi, eu tô perdendo muito orçamento. Eu já fiz 3 orçamentos e eu não aprovei nenhum. 3 é pouco, tá? Relaxa. Quando você fizer 20 orçamentos, no mínimo, hein? No mínimo, e você não aprovar nenhum, aí você tem que ir monitorando. Por que será? Será que eu tô demorando muito para apresentar uma proposta? Será que meu preço realmente está muito alto? Será que eu não estou muito segura na hora de passar o orçamento? Será que eu tô passando credibilidade? Né? Então aí você vai avaliando. A gente sabe, gente, a gente sente aonde o negócio tá pegando. E se for no preço? Provavelmente não é. Mas e se for no preço? Aí você vai revisar todos os seus custos. Aí você vai falar assim, então tá. Então vou revisar com quem? Com todos os meus fornecedores. Né? Eu vou tentar ver se eu conseguir pagar à vista, se eu consigo um valor melhor. Se eu trocar o fornecedor, eu consigo reduzir o custo. Porque sim, gente, todo mundo faz isso. Troca de fornecedor para reduzir custo, desde que não caia a qualidade. Não tem nenhum problema, né? Então aí você vai revisar tudo isso e ver onde é que você tá pegando. Então, antes de reclamar que você não aprova nenhum orçamento, que a concorrente tá praticando um preço muito baixo, que a cliente não retorna e coisa e tal, fala, bom, eu não tenho controle sobre isso. Se eu não tenho controle, eu vou me focar naquilo que eu tenho controle, que é na minha cliente, no meu trabalho, na minha proposta, no meu jeito de atender. E é isso. Diferencie-se, diferenciação é a chave, né, para você se diferenciar nas suas produções, mostrar nos stories o seu cuidado, a sua atenção com a limpeza, manutenção do seu acervo, ou para quem faz personalizados ou confeitaria, enfim, mostrar os bastidores, o cuidado, o zelo que você tem ali nos acabamentos, nas colagens, ou na confecção dos itens em feltro, em papelaria, em pasta americana, biscuit, enfim, não importa. Então, mostre um pouco do seu cuidado, do seu zelo em tudo isso, sabe? Se você tiver oportunidade também, se você tiver contato com essa concorrente que está colocando o preço lá embaixo, indica o marketing para festeiras, fala assim, vai lá aprender com a Vivi, vai aprender a precificar, porque, gente, é bom vocês indicarem a gente para o marketing para festeiras. Porque na hora que o mercado se profissionaliza, né, a onda sobe, todo mundo surfa. Então, daí quando o mercado se profissionaliza, acaba essa guerra de preço, né? Então, essa é a ideia. Então, se você tiver oportunidade, manda a concorrente aqui pra gente, que a gente dá um jeito nela, mas um jeito bom, que ela vai sair melhor do que entrou, entendeu? Essa é a ideia, né? A gente critica muito o concorrente, né? Sobre os preços praticados, sobre o que estão fazendo, sobre os posts no Instagram, sorteio, que eu sou super 100% contra, né, e tal. Mas às vezes, gente, eu falo que todo mundo que empreende com festas ou com qualquer coisa quer ter resultado financeiro com aquilo, quer viver daquilo, quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro com aquilo, né? Todo mundo, certo? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem ter esses resultados porque elas não têm conhecimento, porque elas são ignorantes. No sentido próprio da palavra, elas ignoram que elas estão fazendo errado. Então, antes da gente ficar criticando o concorrente pelo preço, a gente tem que levar em consideração que ele pode simplesmente não ter conhecimento daquilo. Porque se ele tivesse, certamente ele estaria precificando melhor, ele estaria fazendo algo melhor para ele e para o mercado. Talvez quando ele coloca o preço lá embaixo e a gente tem essa sensação de que ele está prostituindo o mercado, às vezes é só falta de conhecimento, nada além disso. Então não vamos criticar o concorrente, vamos focar naquilo que a gente tem controle, tá?